começa depois, claro que a história não é tão linear quanto eu vou dizer, mas é interessante que a gente possa também trazer à tona para o debate, para a discussão, de que quando Freud começa a escrever o projeto, ele nunca chamou o projeto para uma psicologia científica. Na verdade, esse é um termo que foi o editor inglês, o editor de Freud, que colocou isso. Na verdade, era só o Entwurf, projeto, e no máximo, numa carta a Fliess, se encontra um projeto para neurologistas. O que eu me imagino que, embora a gente possa encontrar, como você está dizendo, muitas referências neurobiológicas, né? E, inclusive, no começo do projeto, Freud diz claramente, na primeira frase, que ele está construindo uma Naturwissenschaft, que é uma ciência da natureza, né? Para fazer um contraponto à ciência da alma, do espírito. Embora ele esteja falando isso, a impressão que dá, e eu acho que isso é um tema para pesquisa, é de que Freud está, na verdade, vendo que os neurologistas não têm um arsenal técnico, teórico, para fazer frente aos aspectos da psicologia. Então, ele tenta usar a linguagem da ciência da época para que os neurologistas entendam essa relação do que ele está trazendo em relação à psicologia, para que os neurologistas pudessem lidar melhor com o fenômeno da histeria. Então, eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Porque a gente pode ler o projeto, e eu acho que quando aparece esse título, um projeto para uma psicologia científica, e você tem toda a razão, até 1952, acho que foi publicado em 1955, se eu não me engano, os analistas também não tinham conhecimento disso. Não sei como é que eles entendiam a interpretação dos sonhos sem ter lido o projeto, mas, afinal, eles não tinham conhecimento disso, não é? E quando aparece esse termo, projeto para uma psicologia científica, há toda uma tendência de pensamento que segue a linha da ciência. Se pensássemos no aspecto de uma psicologia para neurologista, tirando o científico, deixando ele em segundo plano, a vertente, a interpretação e a leitura do texto poderia ser uma leitura mais pelo lado da psicologia. Queria ver algum comentário seu para me ajudar aqui a pensar sobre essa linha de pesquisa que eu estou tentando desenvolver. Veja só, Paulo, muito interessante a sua leitura. Freud, eu diria que talvez, dentro da minha leitura, seja um tanto artificial essa separação, porque é verdade, ou seja, se você pegar pelo lado científico e dentro de um certo preconceito que foi criado a partir sobre o que seria, o que não seria científico e que, de certa forma, quis alijar a psicanálise dentro dos saberes sistemáticos, né? A expressão científica seria ruim. Mas eu acho que tanto uma psicologia para neurólogos como a psicologia, que é uma das traduções, né? Nem para neurologistas, uma das traduções, se não me engano, portuguesa, fala projeto para uma psicologia para neurólogos. Né? Eu acho que quando a gente dá nome às coisas, a gente acaba criando, abrindo algumas portas e fechando outras. Né? Então, a expressão para uma psicologia científica pode dar a ideia de que seria um confronto, na verdade. Na verdade, no meu trabalho, o que eu tento demonstrar é que existe uma passagem que certamente é um salto epistemológico, no sentido de bachelar, mas que não é uma ruptura. Nós podemos falar tanto de uma passagem para o psicológico como uma leitura feita pelo outro lado, pelo lado da ciência, em que as duas coisas se interpenetrariam e que progressivamente nós perderíamos essa ruptura. Agora, é interessante o que você falou sobre a questão de Bernheim e Charcot, que se digladiavam, né? Eles são inimigos mortais, Charcot e Bernheim. Então, quando Freud vai a Paris e que ele tem esse primeiro contato com Charcot, Charcot, naquele momento, é interessante, porque ao mesmo tempo que Charcot... Débora, desliga seu microfone quando você faz isso. Assim,
Charcot, ele via a histeria como uma forma de degenerescência, né? Interessante porque Charcot, ao mesmo tempo que ele abre as portas para o psicológico, ele via ele era herdeiro de uma certa tradição francesa, né, de ver a doença mental como uma forma de degenerescência mental, que vem lá de Morel e outros. Bernheim vai ver de uma forma diferente. Então, Bernheim foi fundamental para esse salto de Freud para o psicológico. Quando Charcot hipnotizava suas pacientes na Salpêtrière, ele supunha que só as histéricas seriam hipnotizáveis, né? Isso seria uma forma de manifestação da histeria e que só as histéricas seriam hipnotizáveis. Bernheim, com esses experimentos que você citou muito bem, ele vai demonstrar uma outra coisa. Bernheim vai dizer que a hipnose, na verdade, é uma forma de você colocar uma ideação, né, que é externa, que é estrangeira ao psiquismo, nos seus pacientes, né? Então, ele via a hipnose como uma forma de sugestão. Era uma sugestão. E isso foi importante para Freud, porque quando Freud fazia aqueles métodos, como você disse, ele era um mau hipnotizador e começou a utilizar aquele método de colocar a mão sobre a testa, né? E de buscar aquele método catástico de Breuer. E um belo dia, Berta Pappenheim fala para Breuer, diz assim, não, deixa eu falar, né? E Breuer a deixa falar, coisa que não se fazia até então. Ou seja, o paciente não tinha voz. Quando Breuer descobre que era importante deixar falar, e ele teve a humildade de deixar sua paciente falar, junto com a experiência que Freud teve com Bernheim e Nancy, foi determinante para o insight de Freud, que aquilo que ele fazia até então, e que aquilo que ele aprendeu com Charcot, era um método não de descoberta simplesmente de algo inconsciente nas suas pacientes, mas que quando ele utilizava da hipnose, ele utilizava de um método de sugestão, e que por isso mesmo aquele método não era o mais adequado para o tratamento, né? E aí então ele começa a desenvolver as associações livres, o método de associação livre, e que permite que a psicanálise de fato emerja progressivamente. Então, a passagem por Nancy, embora mais curta do que por Paris, foi determinante para esse salto. Freud vai a Nancy levando uma paciente, uma rica paciente que foi fazer uma consulta sob supervisão, era a paciente dele, e foi para ser atendida por Bernheim, e aí eles começam, então, esse contato, e dizem que criou um certo mal-estar entre ele e Charcot desde então, né? Mas isso é uma outra história. Mas, sem dúvida nenhuma, que esse período foi determinante, né, para essa passagem de Freud para o outro lado, para o aspecto dinâmico, psicológico e o abandono, não por desprezo, mas por não ter os elementos necessários para fazer essa transição entre o que era essa transição entre a biologia e o psíquico, né, e o psicológico naquele momento. E aí, meninos, alguém mais? Lafá? Elson? Pois é, então, explicando um pouquinho mais para vocês, já para instigar um pouco mais a nossa discussão, né? Existe uma corrente no século XIX para a abordagem da mente, que era uma corrente que, para alguns, era denominada de um fisicalismo, né? Ou de um fisicismo,
que, na verdade, começou já no século XVIII, com Cabanis, etc., mas que no século XIX, e que foi muito importante para Freud, foi desenvolvido por um sujeito denominado, que conhecido como o fundador de uma escola, né, que era a escola de Helmholtz. Helmholtz era um polímata, um sujeito que entendia de tudo, que estudava tudo, né, e ele cria um projeto de pesquisa para o século XIX, na verdade, e vai dizer que tudo na mente poderia um dia ser explicado com bases físicas, né? E existe uma grande discussão se existiu uma escola de Helmholtz, no sentido de que vários filiados a esse pensamento, ou se, na verdade, ele tinha essa petição de princípios, né, em que aqui e ali um ou outro o citou. É uma longa discussão que eu até recomendo depois para quem se interessa pela história da psicanálise, que é discutido longamente na História da Descoberta do Inconsciente, de Henri Ellenberg. Esse é um livro muito interessante para os seus estudos, viu, Paulo? Esse livro infelizmente, ele não tem nenhuma tradução em português, ele foi escrito originalmente em inglês, e essa é a versão francesa. Ellenberg, ele foi fundador e primeiro presidente da Associação Internacional de História da Psicanálise, né? Depois, que recentemente era Elisabeth Rodinesco, e outra, toda uma tradição de estudiosos sobre a história da psicanálise, e ele faz ele repertoria aqui essas bases da psicanálise e de que forma Freud, ou seja, de onde emerge Freud, né? Porque Freud não surgiu do nada, né? Então, Helmholtz, ele dizia isso, que um dia todas as explicações seriam físicas. E é interessante isso, porque toda a formação de Freud foi dada nesse universo, dentro da Universidade de Viena, né? Por exemplo, Meinert e Brück, eles eram discípulos de Helmholtz, né? Brück, sobretudo, e que foram os principais professores de Freud na Universidade de Viena. E essa mesma petição de princípios ela é repetida por Freud no início e ao final da psicanálise, né? O que não quer dizer que ele nunca quis reduzir a psicanálise a princípios físicos, seria absurdo, naturalmente, né? Mas, assim, de que pudesse haver uma certa interlocução, Freud sempre acreditou, né? Ele, de certa forma, ele recupera um pouco, a gente percebe que esses princípios de Helmholtz, eles permeiam toda a carreira de Freud, embora ele construa uma coisa completamente dissociada do mundo biológico, ou muito, quer dizer, com algumas interseções, sobretudo nós pensávamos na teoria das pulsões, né? Sempre algumas interseções com o mundo biológico, mas, de certa forma, a gente tem a ideia de que a psicanálise foi feita completamente, foi desenvolvida dissociada daqueles primeiros princípios de Freud. E não é bem assim, né? O que não quer dizer que isso não é nenhuma proposta de redução da psicanálise e a neurobiologia, muito pelo contrário. Ao desenvolver do nosso curso, e dentro das ideias que eu quero desenvolver com vocês, o que eu tento demonstrar é que, se algum diálogo é possível, né? Mas esse diálogo nunca pode ser uma interpenetração, nunca pode ser ele pode existir interlocução, mas são espaços de saber que são irredutíveis uns aos outros, né? Por exemplo, seria absurdo de imaginar que não houvesse uma plataforma biológica para a emergência do sujeito. Mas quando o sujeito emerge, ele já tem regras próprias, né, que não são redutíveis àquele nível anterior. Mas Freud ele sempre esteve um pouquinho dentro dessa ambivalência, né? É interessante porque o Freud de 1939, pouco antes de morrer, ele ainda considerava a psicanálise como parte das ciências naturais, né? O que é uma coisa um tanto estranha a gente imaginar assim, porque a gente ou imagina a psicanálise dentro das ciências humanas, ou a psicanálise como um saber externo a essas categorias, né? Como que teria, digamos assim, um peso próprio e uma característica que não é redutível a essas subdivisões de saber que normalmente nós lidamos nas ciências e na filosofia, né? Então, é interessante isso, porque ao saber que Freud tinha esse interesse, né?
também desperta em todos nós essa curiosidade. Que tipo de diálogo é possível? Algumas coisas meio esdrúxulas surgiram nesse diálogo, e eu vou falar sobre isso, eu estou já antecipando um pouco também, porque isso vai ser bem mais adiante, como surgimento daquilo que a gente chama de neuropsicanálise, né? Mark Solms, que era um neurocientista e psicanalista da IPA, da África do Sul, mas radicado em Londres, depois nos Estados Unidos, ele desenvolve com outras pessoas, com Charles Wiener, com Daniel Vidlocher, na França, a ideia de que existiria, que nós não teríamos hoje uma base biológica para fazer essa conexão, essa relação entre psicanálise e neurobiologia, né? Só que o que eles conseguiram fazer, na verdade, foi algo que não é nem psicanálise, nem neurobiologia, mas é uma espécie de neuropsicologia, muito baseada, inclusive, na metodologia de Luria, né? Aquela coisa de você descobrir lesões e ver de que tipo de déficit você encontra a partir daquelas lesões, só que utilizando um linguajar psicanalítico, mas que, na verdade, não é psicanálise. Então, a neuropsicanálise foi uma espécie de um grande blefe, eu até me interessei para estudar, para saber do que se tratava, mas que, assim como a neurobiologia, também tem um outro problema. É uma psicanálise sem linguagem, por exemplo, né? Como é que a gente imagina psicanálise sem linguagem? Porque passou a trabalhar a mesma relação que a neurobiologia trabalhava há 100 anos, que é a relação entre a criação de modelos a partir de lesões, né? Em que nós caímos no modelo neurobiológico prevalente, que inclusive cria a maior parte de uma espécie de uma psicopatologia neurológica da psiquiatria moderna, que é descobrir intensidades, né? Por exemplo, quase todos os modelos fisiopatológicos, como se fosse possível criar uma fisiopatologia da psiquiatria atual, ela é muito tributária, já do século XIX, no que diz respeito a localizações, né? Então, nós temos modelos, por exemplo, que se você tem uma diminuição de atividade neuronal com serotonina em córtex pré-frontal, né? Região dorsolateral do córtex pré-frontal. Então, se existe uma diminuição, você teria uma depressão. Então, você vai dar medicações para aumentar a disponibilidade de serotonina nessas regiões e que, com isso, então, nós melhoraríamos o humor, né? Ou, quando nós falamos por exemplo, em esquizofrenia, né? O modelo é que, se você tem muita dopamina, você tem alucinações. E que, se você tem pouco glutamato na região frontal, você teria os sintomas negativos da psiquiatria. Então, o que a gente observa é que é tudo um modelo de intensidades, um modelo analógico, né? De muito e de pouco, que você, então, casa bem com os interesses, por exemplo, da indústria farmacêutica, porque pode criar medicações que estimulam ou freiam certas vias nervosas. E que, em tudo isso, você não vê onde fica a linguagem, onde ficam as narrativas sobre si mesmo, as narrativas sobre o outro, aquilo que nos permeia, que organiza o mundo humano, que é a linguagem, né? Que organiza, inclusive, o sofrimento. Então, nós construímos, por exemplo, dentro da psiquiatria, modelos que são hoje considerados, aliás, dentro da psiquiatria, nomes importantes da neurociência associada à psiquiatria, como modelos de má ciência, né? Porque são todos eles baseados nos modelos analógicos de intensidade, em que a linguagem simplesmente desaparece. Não existe linguagem, modelos neurobiológicos para a doença mental, para as diversas patologias, porque ninguém se interessou para entender de que forma a linguagem marca o corpo, a linguagem marca o nosso destino, e de que forma nós podemos criar narrativas simbólicas que envelopam os nossos sofrimentos, para que nós possamos pacificá-los. Então, ninguém conseguiu fazer isso. E aqueles que pretendiam fazer isso, né, que a gente tinha uma esperança, falar assim, bom, os fundadores da neuropsicanálise, inclusive Kandel, que eu citei há pouco para vocês, foi, de certa forma, um padrinho, né? Ele cria alguns princípios, que foi um padrinho desse movimento, ele não é culpado pelo movimento, mas foi um dos padrinhos desse movimento. Na verdade, foi um grande blefe, não deu certo, e hoje, inclusive, está, num certo acaso, pouca gente se interessa para o estudo, ficou como algo um pouco histórico dessas tentativas de associação. Então, quando eu me interesso hoje pelo estudo da neurobiologia
e da psicanálise não é para colocar um sob a dependência do outro, ou hierarquizar cada um desses saberes. Mas é para dizer o seguinte, ó, mesmo entendendo que eles são irredutíveis, mesmo entendendo que são absolutamente irredutíveis, alguém tem que tentar dar conta daquilo que pode ser uma interseção, que pode ser uma aproximação, e que pode ter interferências recíprocas, né? Então, é isso que me interessa hoje, assim, talvez porque eu meio que ciclotímico, eu me interessei em vários momentos da minha vida por uma coisa e por outra, né? Eu acabei fazendo, de certa forma, certa formação em neurobiologia e em psicanálise. E aí isso me interessou para falar assim, bom, o que é possível, né? Nesse gap, o que é possível ser trabalhado? Mas sem buscar reduzir um ao outro. Isso é claro. É impossível, na verdade, reduzir um ao outro. Alguém mais aí? Fazer uma provocação, então, aqui para você, Paulo. Você não acha que em algum momento nós não vamos poder recuar da neurobiologia dentro da psicanálise? Ou seja, que, de certa forma, alguém vai ter que dar conta em algum momento? Conta aí. Olha, eu acho que você é digamos assim, estou gostando muito de ouvir você falar e estou vendo que você está sustentado com um conhecimento muito extenso e tem uma formação em neurobiologia, né? Podemos chamar assim, interessante. Agora, eu fico pensando se esse casamento é possível em algum momento, né? Porque a mim me cria É claro, você tem razão. Você tem que ter uma plataforma. O corpo pode funcionar como uma plataforma, e eu acho que é isso que Freud faz no projeto, da minha maneira de ler o projeto. Porque é muito interessante, o projeto é escrito em 1895, mas no dia 25 de julho de 1895, Freud diz: aqui neste lugar eu descobri o mistério dos sonhos, falando sobre o sonho. E se você olhar no projeto, existem 2 ou 3 passagens sobre o sonho muito pequenas, muito pobres em relação aos sonhos, mas em 1895 Freud já dizia que tinha descoberto o mistério da interpretação dos sonhos. Então Freud já tinha descoberto algo da ordem do psicológico e não algo da ordem do neurônio. Ele está ali dizendo, olha, descobri algo, esse insight que tive diz respeito ao psicológico. Agora, essa ideia de encontrar o elo perdido, né, eu acho que será um esforço muito significativo para se fazer. Não? Porque é claro que, e eu vejo que você tem essa formação muito consistente em relação a isso, que quando você diz, bom, falta aí, nesse campo da neurobiologia, a linguagem. Falta a linguagem no sentido de que ela ordena nosso sofrimento, de que cria instrumentos que faz com que nós possamos ter isso ou aquilo, minorar dores, enfim. E o que me chama a atenção é o fato de que, simplesmente, se alguém vive uma situação onde está esperando, num determinado contexto, vamos exemplificar, um contexto de uma separação de um casal. Não? Então, os dois estão se separando, um quer se separar e o outro não quer se separar de jeito nenhum. E conversam e, depois de um certo tempo, se encontram para finalmente decidir o que vai acontecer ali. Se alguém vem e diz não, uma palavra, e o outro, aquele que não quer se separar, quer dizer sim, o não, uma palavra, desperta no corpo daquele que está esperando uma série de efeitos fisiológicos. Coração dispara, sudorese na mão, efeitos bioquímicos são disparados a partir de uma palavra, de um símbolo não, externo, que não tem nada a ver com o corpo do ponto de vista orgânico. Agora, a psicanálise trabalhou sempre, e até hoje trabalha, com o corpo, mas com uma noção de corpo, de corporeidade, diferente do corpo orgânico, do corpo
da biologia. O corpo, para a psicanálise, é um corpo erógeno. É um corpo passível de erogeneidade em suas partes. Por isso que a gente pode dizer que o corpo é marcado pelo significante, é marcado pelas palavras. Porque a noção de corpo embora tenha a plataforma orgânica, a noção de corpo que se trabalha mais é a noção de corporificação, de um corpo de outra ordem, de um corpo imaginário, né? Que, enfim, se estrutura na medida do desenvolvimento psíquico, né? Na medida em que vai havendo uma espécie de apreensão dessa imagem pelo próprio sujeito, que ele vai dizer que é um corpo, né? Então, na verdade, é um trabalho ambicioso encontrar esse elo perdido entre esse orgânico e esse psicológico, se eu estou entendendo a sua provocação. Mas você tem razão, Freud ficou ambíguo. Freud, até o fim da vida, achava que se poderia encontrar alguns hormôniozinhos aqui ou ali, umas substâncias químicas aqui ou ali, que justificassem isso. Eu tenho dúvida se a questão principal sempre para na questão etiológica. A dúvida é, o sujeito é deprimido porque ele tem uma diminuição de serotonina ou ele tem uma diminuição de serotonina porque o psiquismo dele diminuiu a produção de serotonina? Então, esse é a chave e o drama e o enigma que uns respondem de uma maneira e outros respondem de outra maneira. Bom, eu concordo integralmente com você. Na verdade, o casamento não é possível, né? Eu acho que existem algumas áreas de possível interferência. Por exemplo, eu acho que em algum momento nós vamos ter que trabalhar o funcionamento neuronal naquilo que é a passagem entre que é possível fazer algum estudo do funcionamento neuronal daquilo que é a passagem do instinto para a pulsão. Isso é um campo interessante de estudo, né? Mas não para reduzir, ou seja, de fato, não interessa a psicanálise ser reduzida ou ser, digamos assim, ou passar por algum crivo externo, não faz o menor sentido isso. A psicanálise ela tem o seu campo próprio, aquilo que a gente está falando sobre as emergências, né? Mas há algo que, em algum momento, eu acho que nós vamos ter que fazer alguma forma de diálogo e interferência. O próprio conceito de real em Lacan, embora, claro, o real, a gente sabe bem que o real não é a coisa, nem o real é o biológico. Mas algo do biológico é do real, né? Então, quando eu penso, por exemplo, do umbigo do sonho, né? Eu acho que algo que está sendo produzido no sonho e que não é mais interpretável, e por isso mesmo a psicanálise não é uma hermenêutica, não é possível fazer uma interpretação da interpretação sobre determinações até o fim, né? Mas que algo se inscreve no corpo e é algo que toca o biológico. Agora, para a formação do analista, o analista, ele vai ser em algum momento determinado pelo biológico? Claro, de forma alguma. Não, eu creio que creio não. É impossível esse tipo de casamento. Como da mesma forma que é impossível o casamento ou de explicações de outros níveis de emergência de saber, né? Aquela questão que eu usei um modelo para vocês de explicar o funcionamento do fígado baseado em física quântica, né? Que alguns tentam, mas é um monte de baboseira de coisas que não fazem qualquer sentido. São tolices de quem não conhece nem fisiologia corporal, nem física quântica, que fazem uns casamentos um tanto esdrúxulos explicativos. Mas alguma forma de diálogo, eu acho que é possível e que alguma interferência vai ocorrer em algum momento. Mas isso de fato, é algo que nós vamos pagar para ver, porque ainda estão muito distantes disso, né? As tentativas até agora foram muito toscas, de fato. Nós não temos um modelo ainda plenamente desenvolvido que nos permita fazer essa passagem. Eu acho que não precisa interessar a psicanálise essa passagem, como também não precisa interessar a neurobiologia essa passagem.
Mas alguns podem se interessar por essa passagem. Ou seja, é possível que alguns se interessem e falem, é um campo lícito de estudo. Né? O que não pode ser, como foi até hoje, uma espécie de tabu epistemológico, que ninguém pode trabalhar sobre isso, sob o risco de ser visto de um lado ou do outro como uma espécie de outsider que vai ser no ostracismo, ou sofrer um anátema como o próprio Freud sofreu no seu tempo, né? Por conta do interesse, né? Desse recorte, dessa terra de ninguém até agora. Mas, assim, de fato, não vejo que é uma necessidade que se apresente para a psicanálise. Mas vejo que é algo interessante para que alguns psicanalistas também passem a se interessar por isso. Já vi algumas coisas interessantes, inclusive de lacaniano, sobre que tem algum interesse nessa conexão, né? Mas é um campo a ser construído, de fato, um campo de pesquisa a ser construído. Ainda não foi. Mais alguém aí? Aí, pessoal. Samuel. Está ouvindo? Samuel está no escuro. Bom, gente, então, foi uma discussão bacana. Se alguém quiser, ou se você quiser continuar alguma coisa, alguma outra reflexão, Paulo, seja à vontade, já que não temos... Não, eu quero somente agradecer a você pela sua disponibilidade em fazer esse curso e vou participar, vou acompanhar. Acho que você está muito interessado nessa interface aí e talvez, quem sabe, eu possa também me interessar e me estimular por isso aí, um pouco, né? Mas eu agradeço agradecer a possibilidade de me acolher no grupo e vou tentar participar. Você sabe que, nesse momento de excepcionalidade, novas rotinas, nós estamos tendo rotinas, inclusive, domésticas, e que às vezes não conseguimos dar conta. Não? Mas vou tentar ser assíduo. Se vocês forem transigentes comigo, eu poderei continuar acompanhando o trabalho e o seu pensamento, que achei muito interessante. Obrigado, Paulo. Foi muito bacana a sua participação. E aí, pessoal, assim, na quarta-feira, como prometido, né, eu vou postar a nova aula. Serão sempre aulas curtas e vou começar a postar também algumas dessas bibliografias, né, uma parte da bibliografia que eu citei. Inclusive, eu acho que vou fotografá-las, fica algo menos árido, viu? Eu recebi agora há poucos dias no Facebook uma série de convites para postar livros e passar para um certo número de pessoas. Eu sempre tenho uma certa dificuldade de convidar outras pessoas para reproduzir isso, mas utilizando o modelo, eu vou postar alguns desses livros, ou se não, a bibliografia propriamente dita, para que vocês tenham alguns elementos aí para leitura prévia para discussão, tá? Mas, assim, na quarta-feira, então, nós vamos encaminhar a próxima aula e no próximo estaremos aqui de novo, provavelmente na mesma bate-hora, ok? Muito obrigado pela participação de todos, muito bacana. E até a semana que vem. Se alguém quiser tomar a palavra para mais alguma coisa, fica à vontade. A pergunta é só o seguinte, Eduardo, as aulas vão ficar gravadas em alguma plataforma ou aqui mesmo no Zoom, para que a gente possa acessar posteriormente? Porque é um tema que hoje nos calamos, porque realmente estamos no escuro, como você falou com relação à minha pessoa, né? Estamos aí aguardando o que vai aparecer de luz para que a gente prossiga nessa discussão colocada, muito bem colocada hoje aí para a gente. As aulas eu vou continuar fazendo da mesma forma, Samuel, ou seja, elas vão ser gravadas e vão ser postadas no Facebook, no canal do YouTube. Agora, essa nossa discussão, eu peço desculpas a vocês, acabei fazendo aquilo que eu tinha prometido, eu acabei fazendo uma barbeiragem. Eu só gravei da metade para cá. O início não foi gravado, eu esqueci de gravar. Viu? Mas eu gravei a metade, mais ou menos a metade dela, e aí ela vai estar disponível também. Eu posto, junto com o restante, eu posto
o link do Zoom em que vocês vão poder abrir a gravação, ok? Ótimo. Gente, muito obrigado a todos, então, e até a semana que vem. Grande abraço. Um abraço, Eduardo, um abraço a todos. Bom fim de semana. Abraço, Eduardo. Obrigado, hein? Abraço, muito bom. Tchau, tchau, gente. Tá, obrigada, gente. Obrigada, tchau. Sábado.